Aniquemile, traz bem aí minha bolsa, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10. E nós estaremos lendo a partir do versículo de número 32. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10, versículo 32 até o 45. Pronto, está aí, eu vou seguir a projeção. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aquele a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, fazendo-nos entender a sua palavra. Qual seria, então, o tema desta reflexão? Servir e não ser servido. Servir e não ser servido é o tema da nossa reflexão. Dentre muitas lições que nós podemos ver e tirar desse texto, uma delas, resumindo, é uma disputa por cargo
e posição privilegiada. Ora, qual é o contexto? Vamos pegar do 32 até o 34, versículo 32. Diz que Jesus ia em direção a Jerusalém com os 12, né? Ia no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se. Maravilhavam-se de quê? E seguiam-nos atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou Jesus a dizer-lhes as coisas que lhes deviam acontecer, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e os entregarão aos gentios. E escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, fora esse o discurso. Jesus, como o bom mestre, estava indo à frente. Por que ele estava indo à frente? Será que ele estava buscando ser o destaque? Não. É porque certamente em uma conversa anterior, pois essa era a terceira vez que Jesus falava aos discípulos sobre a sua ida e o que aconteceria em Jerusalém. E o texto diz que eles estavam, os discípulos, atemorizados. Então, no momento em que a liderança está sem norte, está amedrontada, cabe o líder se levantar e demonstrar coragem, demonstrar firmeza, para que mesmo com medo os seus liderados o sigam. Qual foi a nossa postura no início da pandemia? Nós faremos cultos, todos os cultos. Se os irmãos vierem, sejam bem-vindos. Se não vierem, nós faremos o culto sozinho. E muitos irmãos foram motivados com aquela palavra, e a igreja tinha cultos hiperlotados ali. Mas se o líder estivesse dizendo: meus irmãos, eu estou com medo da Covid-19, eu não virei, certamente a igreja não viria. Fomos criticados? Fomos. Mas passamos a tempestade. É a postura do líder. Diante do amedrontamento dos liderados, ele tomar uma postura de coragem, de hombridade, não temer. Então Jesus ele tomou, porque jamais um mestre iria atrás dos seus discípulos. Ele fora à frente arrastando os medrosos. Uma outra coisa a se observar é que Jesus volta a dizer para eles: olha, nós estamos indo a Jerusalém, não para um recreio, para um turismo. Nós não estamos indo fazer um passeio panorâmico, não. Eu vou ser morto. Vai acontecer assim, assim comigo. Que momento difícil, que momento turbulento. Mas o mestre, o líder, mostra sua coragem. Agora, irmãos, o que advém a partir daqui é algo de liderados aproveitadores. Liderados que estão apenas querendo cargo, posição de destaque. É que diante desta palavra, Tiago e João, os dois irmãos, aproximam-se de Jesus, provavelmente em particular, mas os demais perceberam, ouviram na voz de Jesus,
Disseram: mestre, quando tu tiveres na tua glória, quando tu tiver no teu trono, tiver tudo maravilha, nós queremos te pedir isso, que um de nós assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha, que coisa! Aproveitando-se do momento. Meus irmãos, o que foi que aconteceu aqui? Tiago e João estavam sonhando com poder e honrarias humanas. O que prova que eles não tinham entendido nada do ensino de Jesus durante os 3 anos e meio. Porque aqui era a reta final. Durante aqueles 3 anos, basicamente e meio, eles estiveram aprendendo, e Jesus falou a ele várias vezes de que o seu reino, ele não era um reino deste mundo. Mas eles não entenderam nada. Nada. E eles ainda estavam com aquela visão meramente efêmera, humana, de prestígio, de cargo, de posição, de destaque. Eles não entenderam. Então, o que aconteceu é que aquele pedido dos 2 irmãos suscitaram discórdia, contenda, uma espécie de competição entre os demais apóstolos. Eles não concordavam com aquilo. Ia se tornar um momento de disputa. E mais uma vez o mestre entra em cena, dizendo que a autoridade, ela não é um exercício de poder, mas é uma qualificação para o serviço, que imprime o quê? A entrega de si mesmo para o proveito comum, para o benefício de todos. Então, irmãos, a autoridade, ela é adquirida através do trabalho. E aquele trabalho que é feito não em benefício próprio do indivíduo, mas para o benefício de todos, todos. Por isso que Jesus diz ali em Marcos capítulo 8, versículo 34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o trabalho cristão é um trabalho de negação do eu, em benefício dos outros. Nenhum líder, ele terá sucesso se ele não for voluntário para ser crucificado em benefício dos seus liderados. Nenhum líder. E os liderados, eles têm que entender esta posição do seu líder. Eles têm que entender. O versículo de número 37, quando vem aí o pedido dos 2, e eles lhes disseram, concede-nos que, faça o destaque, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que estava acontecendo? Tiago e João já estavam fazendo reservas, dos postos mais importantes do reino que Jesus iria implantar. Estavam sendo aproveitadores. Pastor, mas esta palavra é pesada. Mas é o que estava acontecendo. Estavam sendo aproveitadores. E o que é que Jesus mostra a ele? Porque eles estavam querendo, irmãos, antes de passar pelo processo de trabalho, de conquistas, de lutas, eles já estavam querendo um final feliz, da tua glória. Olha, já estava querendo, já do outro lado, já pensando nisso aí, na glorificação. E Jesus lhe recorda que antes da glorificação vem o processo, que o processo é beber o cálice amargo.
E o que é que todos nós queremos? Todos nós aqui gostaríamos de ser um desembargador, né? Alguém numa posição muito alta. Mas para isso, irmão, há um processo. Tem que beber o cálice. Ninguém quer beber o cálice. Nós queremos apenas receber os salários, no entanto, sem trabalharmos. E é o que eles queriam. Diríamos, mas pastor, podemos contextualizar este acontecimento com os dias atuais, com a igreja, com a noiva de... Podemos sim. Podemos sim. A maioria dos irmãos parece que não compreende o que é o processo de vida cristã. É um processo de negação de si, é um processo de mortificação, é um processo de luta. Mas nós gostaríamos de um evangelho onde fosse um tapete de rosas, sem os espinhos, apenas as pétalas. Os espinhos não. E não é assim. Não é assim. O evangelho, ele pode até ser um tapete de rosas, mas são as pétalas, os galhos e os espinhos. Você também vai se furar. Nós não queremos passar por esse tapete. Quero fazer destaque? Como? É muito bom estar aqui pregando. Sim, mas você só quer pregar? É muito bom estar aqui tocando. Ah, mas você só quer tocar? Então nós queremos escolher só a carne de primeira. Comer a carne. Roer o osso? Não. Mas quem come a carne tem que roer o osso também. E não querem. Parece-me que aqui é um palanque de apresentação, disposição dos dons, dos talentos, e o demais, e o discipulado, o evangelismo, o contribuir financeiramente ou de qualquer outra forma. Não, isso não conte comigo. Então as pessoas não querem. É muito bom se apresentar aqui no culto do domingo à noite. Mas no culto de quinta-feira, não, só vai ter 15 pessoas, 20 pessoas. Não quero não. É muito bom estarmos aqui nos apresentando, tirando foto no domingo à noite. Mas as aberturas de trabalho, congregações, etc. Não, aí não conte comigo. Então, meus amigos, servir e não ser servido. Isso é que é servir. Mas eu quero ser servido. Eu não quero servir, eu quero receber, eu não quero dar. Está errado, está errado. Então é o que eles queriam neste momento. Mas Jesus lhe disse, versículo 38, não sabeis o que pedis. Olha, vocês não estão sabendo o que é que vocês estão pedindo. E Jesus faz a eles uma pergunta. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. E Jesus diz, e vocês serão. Se lascaram. Pastor, mas que palavra fia é essa numa pregação? Já saiu e não volta mais. O que foi que aconteceu com Tiago? Decapitado por Herodes. Passou a espada no pescoço dele. Está lá, em Atos. Capítulo 12, versículo 2, se não me falha a memória de Atos. 12, 2. 12, 2, Atos. O que foi que aconteceu com João? Fugitivo, prisioneiro, lá na ilha de Pátimo. Sabe quando Jesus disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice?
Jesus estava falando da angústia do ministério, da pressão ministerial, do sofrimento, da dor. Então, o ministério, vida cristã, não é ficar se balançando em uma rede dizendo, no serviço do meu rei eu sou feliz, não. É luta, é angústia, é dor, é sofrimento. Há um momento de glória? Há. Mas há o momento das palmas e o momento das palmadas. Mas nós queremos só o momento de palmas. Pastor, mas você cantou divinamente bem. Muito obrigado, meu irmão. Mas eu não quero ensaiar. Eu não quero dar o sangue. Não funciona assim, meu irmão. Se você pensa que funciona assim, desista. Jesus diz, pois vocês vão beber o cálice que eu bebo. Vocês vão ser batizados com o batismo com o qual. Então vocês vão passar. Pastor, e o que é isso? E o que é isso? Se nós formos para Romanos, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo, se até pegássemos do 1, ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. E aí ele vai falando no 2, quando chega no 3, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa! Ele fala de algo bom, fé, paz. Ele fala da glória, só coisas maravilhosas. Mas ele também diz, não, mas não é só isso não, na vida ministerial. Nós também temos as tribulações e nelas nós nos gloriamos. E ele prossegue nos versículos dizendo que são essas tribulações que nos aperfeiçoam. Mas nós não queremos as tribulações. Não, Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero tribulação não. Eu quero fé, eu quero paz, eu quero glória, mas tribulação não. Então, queridos, Tiago e João estavam totalmente sem saber o que pedir. E fizeram nesse pedido besteira. Quando nós vamos para Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus fala que nós seríamos batizados no fogo. Provações. O crente, ele é provado, ele é triturado. Se tira a palha do trigo, se tira a palha do arroz, batendo. Se purifica o ouro, queimando. E nós seríamos purificados. Está aí Mateus 3,11. Também Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ele diz que o fogo, ele provaria as nossas obras. Se de fato, aquilo que nós estamos edificando na nossa vida cristã, haveria de permanecer ou não. Então, são as tribulações, são as dores, são os sofrimentos da vida cristã. Aquele evangelho triunfalista que é pregado, venha, aceite Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você a partir de agora não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Não é o evangelho pregado por Jesus nem pelos apóstolos. Então, meu irmão, se você quiser servir, saiba que neste processo, até chegarmos à glória, temos as tribulações. E eu creio que chegou o momento de sermos peneirados, para saber de fato quem quer servir ao Senhor. Ou quem quer apenas ser objeto fotográfico. E o que se vê na PIB é que tem muitas pessoas que estão querendo ser apenas objetos fotográficos. Digo a você, não há espaço para você aqui. Há pregações que o pastor faz o apelo convidando pessoas. Eu estou fazendo um apelo para você sair.
Você que quer ser apenas um objeto fotográfico. Então, saia da igreja, vá para uma outra igreja. Deixe aqui apenas aqueles que querem sofrer pela cruz. Deixe aqui aqueles que querem carregar com Jesus a cruz. Se você quer ser apenas um objeto fotográfico, você não é alguém bem-vindo às fileiras deste exército chamado Primeira Igreja Batista em Timon. Então o apelo desta manhã é para que você saia, e não para que você venha. À noite vamos fazer um apelo àqueles que querem sofrer por Cristo para que venham. Quem não quer, saia. Desocupe a cadeira. Há outro querendo tomar essa cadeira. Versículo 39. E eles disseram: podemos. Jesus disse: pois está bom. Vocês vão beber o cálice e vocês vão ser purificados no fogo. No fogo. Versículo 40, Jesus disse: olha, não compete a mim definir quem sentará à minha esquerda ou à minha direita, mas aquele que tem esta autoridade, em outras palavras, é o meu Pai. Então, queridos, a Bíblia, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que um é dado o dom de crer e a outros o dom de padecer. A Bíblia também, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, ele diz que os dons, eles são concedidos pelo Espírito como ele quer. Então, se o Espírito concedeu a você o dom de crer, beleza. Se ele concedeu a você o dom de padecer, beleza. Aceite, execute o seu ministério. Ande nesse tapete de rosa, também com os espinhos. Não tente querer fugir, porque Jesus diz: você não pode me seguir se você não negar a si mesmo. Esse não é um tempo de chorar. Esse não é um tempo de se lamentar. O tempo de se lamentar ainda virá. O tempo de se peneirar ainda virá. E eu espero ainda estar vivo. Eu espero ainda estar vivo. Porque eu creio que a dor é um prazer. Pastor, você é louco? A irmã Vânia sabe o que eu estou dizendo. Então a dor para mim é um prazer. Pois bem, não quero alongar a mensagem, se bem que não quis também transformá-la em tópico, porque eu sei que se eu fizesse, eu iria me alongar. Mas a primeira coisa que eu faço destaque para finalizar é que eles não compreenderam o ministério de Cristo. Eles não compreenderam. Segunda coisa, eles estavam ainda com uma visão meramente humana e não espiritual. Você entendeu o seu chamado? Você foi chamado para crer ou você foi chamado para padecer? Se foi, como disse Pedro, encomende a sua alma ao fiel pastor. Siga Cristo na dor, na angústia, no sofrimento. Encomende a sua alma a Ele. E para finalizar, versículo 44. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, a forma de trabalho de Deus, ela é diferente da forma do trabalho do ser humano. Você quer ser grande? Quero. Pois seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Pois seja o último. É dessa forma. É dessa forma. João capítulo 3, versículo 30. Os discípulos de João Batista chegaram até ele enciumados,
Porque Jesus agora estava batizando muita gente. Então, e eles disseram, Senhor, aquele que tu batizaste no Jordão, ele está batizando mais gente do que você. Não, tá? E João disse, você pode pegar depois os 2 versículos anteriores, 28 até o 30, mas vamos só o 30. João concluindo disse, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, na nossa vida é necessário que Cristo cresça e nós diminuamos. Nós não podemos sair na foto na frente de Jesus. Se muito sair, é a nossa mão por trás de Cristo na foto. Você não pode sair na foto na frente de Cristo. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Agora, quando eu me ponho por trás da foto de Cristo, ele disse, não, você não vai ficar aí atrás não, você vai ficar na frente, me põe na frente para sair na foto. Mas se eu quiser me pôr na frente, ele diz, não, nessa foto você não sai. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, volta ao apelo. Se você não quer diminuir, se você não quer fazer crescer Cristo, o nosso apelo da manhã é, saia da primeira igreja. Existem igrejas em Timon melhor do que a primeira igreja. Existem pastores em Timon melhores do que o pastor João Pedro. Então, nós teremos o maior prazer de lhe liberar. Vá em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos dê um dia ricamente abençoado. Amém.